Há 2 semanas atrás eu falei sobre algumas resoluções de ano novo mais populares para 2015. So 2 weeks ago, I shared with you some of the more popular New Year's resolutions for 2015. E eu desafiei os irmãos a refletirem sobre as suas listas de resoluções para esse ano que está à nossa frente. And I challenge you to reflect a little bit on your New Year's resolution list. Nós lemos em Mateus 6 que o que mais importa é o reino de Deus. We read in Matthew 6 that what matters the most is the kingdom of God. Que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. And that all these other things will be added to us. Então, se nós olharmos para a nossa lista de resoluções, And so if we were to look at our New Year's resolutions list, será que os nossos objetivos, os nossos alvos e sonhos para esse ano, you suppose our objectives or our dreams or goals for this year, será que eles refletem uma atitude de alguém cujo reino de Deus vem em primeiro lugar? do they reflect the attitude of somebody for whom the kingdom of God comes in first place? Porque quando nós entendemos, irmãos, que o que mais importa é o reino de Deus, Because when we understand that what matters the most is the kingdom of God, as nossas prioridades mudam. our priorities change. Deixa eu dizer mais uma vez. I'll say that again. Quando nós entendemos que o que mais importa é o reino de When we Deus, understand that what's most important is the kingdom of God, as nossas prioridades our mudam. priorities change. Nós pensamos diferente. We think differently. Nós agimos We diferente. act Nós differently. decidimos We diferente. decide things differently. Portanto, a nossa resolução de ano novo passa a ser diferente. Therefore, our New Year's resolutions, they become different as well. Porque nós priorizamos a vontade de Deus acima da nossa vontade. Because we prioritize God's will over our own. Nós olhamos para os itens da nossa lista e perguntamos: será que que essa vontade reflete o reino de Deus em primeiro lugar? We look at the items in our list and we say, is it possible that this actually reflects God's kingdom in first place? Quando nós entendemos que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar When we understand that God's kingdom comes first, e confiamos que todas as demais coisas nos serão when acrescentadas, we trust that all those other things will be added to nós us, passamos a usar os nossos dons e talentos, we begin to use our giftings and our talents, sejam eles nos negócios, na escola ou na família, whether they be in business, in school, or in family, para impactar as pessoas que estão ao nosso redor com as boas obras do Evangelho. to impact the people around us with the good news of the gospel. Nós nos importamos com as coisas que importam para We Deus. begin to care about the things that matter to God. E o nosso maior desejo, irmãos, é sermos mais parecidos com Jesus. And our greatest desire is to be more like Jesus. Hoje à noite eu gostaria de estar falando sobre tempos e estações. Tonight I'd like to share a little bit about times and seasons. O texto que nós vamos ler se encontra em Eclesiastes 3, dos versículos 2 a 8. We're going to be reading in Ecclesiastes chapter 3 from verses 1 through 8. Diz o seguinte: And it says this: For everything there is a season, a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to turn away, a time to seek and a time to stop searching, a time to keep and a time to cast away, a time to tear and a time to mend, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and time for peace. para tudo há
uma estação, So for everything, there is a season. uma ocasião, um tempo. There's an occasion, there's a time. Um tempo para cada propósito debaixo do céu. There's a time for every purpose under the sun. Eu amo as estações do ano. I love the seasons of the year. Já faz 5 anos e meio que estamos aqui em Minnesota. We've been here in Minnesota now for 5 years. E eu acho fascinante, irmãos, observar as mudanças que cada estação traz. And I find it fascinating to note the changes in each season. E como nós temos a oportunidade de aproveitar tudo de diferente que cada estação apresenta. And how we have the opportunity of enjoying everything that's different about each season. Mas algo interessante é que a cada início de uma nova estação, But one thing that's interesting is that every time there's a beginning to a new season, nós somos confrontados com mudanças e desafios. we're faced with changes, with challenges. E esses desafios e essas mudanças têm o potencial de nos proporcionar novas realizações. And these changes and challenges have the opportunity to give us also new accomplishments. Salomão, no texto que nós lemos, In the verses that we read, Solomon, mais uma vez ele diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. once again, he said, for everything there is a season, there is a time for everything under the heavens. Em outras palavras, irmãos, assim como as estações do ano vêm e vão, In other words, just like the seasons of the year come and go, nós também experimentamos várias estações ao longo da nossa vida. we also experience various seasons throughout the course of our lives. E o Senhor quer cumprir seu propósito em cada uma destas And estações. God wants to fulfill His purpose in each one of these seasons. Amém, irmãos? Amen. O Senhor quer cumprir o seu propósito em cada uma das estações que nós God atravessamos. wants to fulfill His purpose in each one of the seasons that we go through. O propósito de Salomão nessa passagem So in these verses, Solomon's purpose é comunicar que Deus tem um plano para todos nós. is to communicate that God has a plan for every single one of us. E Ele fornece os ciclos, as estações de vida. And He gives us these cycles or these seasons of life. Cada uma com algo específico para nós fazermos. And each one of them has something specific for us. Nós olhamos para o texto, não é? Nós nascemos, tempo de nascer, tempo de morrer, As we look at these verses, we see a time to be born, a time to die, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se a plantou, time to plant, a time to uproot, tempo de matar, tempo de curar, a time to kill, a time to heal, tempo de derrubar e tempo de a construir, time to tear down and a time to build, tempo de chorar, tempo de rir, a time to weep and a time to laugh, tempo de prantear e tempo de a dançar, time to mourn and a time to dance, tempo de espalhar pedras e tempo de a ajuntá-las, time to scatter stones and a time to gather them, tempo de abraçar, tempo de se conter, a time to embrace and a time to refrain, tempo de procurar e tempo de desistir, a time to search and a time to give up, tempo de guardar e tempo de lançar a fora, time to keep and a time to throw away, tempo de rasgar e tempo de costurar, a time to tear and a time to mend, tempo de calar e tempo de a falar, time to be silent and a time to speak, tempo de amar e tempo de odiar, a time to love and a time to hate, tempo de lutar e tempo de viver em a paz. time for war and a time for peace. Para tudo há uma ocasião For everything there is a season, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. and there is a time for every purpose under the sun. O Senhor permite com que nós façamos algo específico em cada uma dessas estações. God allows us to do something specific in each one of these seasons. Embora possamos enfrentar muitos problemas que pareçam contradizer o plano de Deus, o plano de Deus, And even though we may face many difficulties that may seem to contradict God's plan, estes não devem ser obstáculos para acreditarmos nele. these shouldn't be obstacles for us to believe in. Mas que essas estações, por mais diferentes que elas sejam, But that these seasons, as different as they may be, possam ser oportunidades para crescermos, para descobrir que Deus tem o melhor para nós. they would be opportunities for us to grow, to discover that God has what's best for us. Se olharmos para a palavra de Deus, And if we
look at the Word of God, nós encontramos também inúmeros exemplos de pessoas we also see various examples of different people que em determinada situação tiveram que enfrentar, numa determinada estação, tiveram que enfrentar mudanças e desafios. who in certain situations or certain seasons had to face challenges. Mas, irmãos, é importante nós prestarmos atenção na maneira como eles lidaram com essas mudanças e desafios. But it's important for us to notice the way that they dealt with these changes or these challenges. Porque foi através da maneira como eles lidaram com essas mudanças e desafios que eles alcançaram as realizações, os sucessos que alcançaram. Because it was through the way that they dealt with these changes and challenges that they achieved the success that they had. Abraão enfrentou desafios e mudanças. Abraham faced challenges, changes. Quando ele obedeceu ao Senhor e deixou sua terra e a família em Ur dos Caldeus, When he obeyed the Lord, when he left his land in Ur of the Chaldeans, foi para uma terra desconhecida que o Senhor ainda não havia nem falado qual seria. when he went to a land that was completely unknown, that God hadn't even told him what it would be. Eu tenho certeza que não foi nada fácil deixar tudo para trás I'm sure that it wasn't easy to leave everything behind e acreditar na promessa que o Senhor havia dado. and believe in the promise that God had given. Promessa de que ele seria abençoado, se tornaria um grande povo. The promise that he would be blessed, that he would become a great nation. Seu nome se tornaria famoso e que todos os povos da terra seriam abençoados através His dele. name would be known, and that all the peoples of the earth would be blessed through him. Certamente foram muitas mudanças e desafios. And certainly there were many changes, many challenges. A jornada não foi exatamente no final, na realização ou na conquista. And the journey wasn't necessarily at the end or at the culmination of it all. Precisou passar por essas mudanças e esses desafios. He needed to be able to go through these changes and these challenges. Mas foi a sua obediência ao Senhor. But it was his obedience unto God. Em meio a essa nova estação, In the midst of this new season, que lhe proporcionou tudo o que o Senhor havia prometido. that gave him everything that God had promised him. Salomão, Solomon, após a morte do seu pai, certamente experimentou mudanças e desafios. Solomon, after his father's death, he certainly faced challenges and changes. Uma nova estação na sua A vida. new season in his life. Ele deveria assumir o lugar do seu pai, o rei Davi. He needed to take the spot of his father, King David. Alguém a quem a Bíblia se refere como um homem segundo o coração de Deus. Someone that the Bible refers to as a man according to God's own heart. Pensa na responsabilidade, Now think about the responsibility of nas it mudanças que iriam acontecer, nos desafios que ele ia atravessar. and the changes that were going to happen, the challenges he was going to face. Mas eu creio, irmãos, que o sucesso de Salomão, But I believe that Solomon's success, as novas conquistas, as novas realizações, the things that he was able to achieve, aconteceram pela maneira com que ele escolheu lidar com essas mudanças e desafios. happened because of the way he chose to deal with these changes and E challenges. porque ele escolheu depender do Senhor. And because he chose to depend upon the Lord. Salomão reconheceu que ele necessitava da sabedoria que vinha de Deus para governar a nação de Israel. Solomon recognized that in order to govern the country of Israel, that he needed wisdom that came from God. Alguns domingos atrás nós falamos sobre a história de Ruth e Noemi. A few Sundays back, we talked about the story. We talked about the story of Ruth and Naomi. Noemi, após a morte do seu marido e seus filhos, se encontrava em meio a uma estação totalmente devastadora. And Naomi, after the death of her sons and her husband, she found herself in the midst of a season that was particularly devastating. Ruth perdeu seu marido, Ruth lost her husband. escolheu voltar com a sogra para sua cidade natal, lá em Belém. She used to go back to Bethlehem with her mother-in-law. Inúmeras mudanças e desafios aconteceram na vida dela. And in their lives, there were just various changes, various challenges. E foram os vários desafios que elas tiveram que superar, And it was through all the challenges that they had to overcome que puderam confiar na soberania de that they Deus were able to trust in God's sovereignty. e a se posicionar, irmãos, de forma a aproveitar ao máximo da nova estação que o Senhor as estava dando. So they were able to position themselves appropriately and take advantage of this new
season that God had placed them in. Nós vemos na história que no final elas foram muito mais abençoadas do que haviam imaginado. And we see in that story that at the end of it all, they were far more blessed than they could have ever imagined. Boaz, o resgatador, a redimiu, e através de Obed, a linhagem de Jesus foi da linhagem de Ruth que Jesus nasceu. And Boaz was the kinsman redeemer that redeemed her, and through that lineage and through his son Obed, Jesus came. Nós ouvimos na semana passada sobre o chamado de Mateus, Last week we heard about the calling of Matthew. coletor de impostos, Tax collector. a quem Jesus chamou para ser seu discípulo. Someone Jesus called to be his disciple. Irmãos, pensa na quantidade de mudanças e desafios que Mateus deve ter enfrentado após ter aceitado o convite de Jesus. Think about how many challenges and changes that Matthew must have faced after accepting Jesus' invitation. Para ele tudo já estava resolvido, estava num lugar bom, estava fazendo bom dinheiro em cima dos judeus, dos israelitas. In his life, everything was already taken care of. He was making good money on top of the Israelites. Mas ouviu o chamado de Jesus e decidiu, escolheu deixar tudo para trás e segui-lo. But he heard Jesus call and he chose to leave everything behind and follow him. Mateus abraçou essa nova estação que o Senhor lhe estava proporcionando. And Matthew embraced this new season that Jesus was providing him. E como consequência pôde caminhar ao lado de Jesus e dar testemunho de Cristo. As a result, he was able to walk beside Jesus and bear witness to that. As muitas mudanças e desafios prepararam Mateus And all those challenges and changes, they prepared Matthew. para que, inspirado pelo Espírito Santo, ele escrevesse um dos evangelhos da nossa Bíblia. So that, inspired by the Holy Spirit, he ended up writing one of the Gospels in our Bible. Nós temos tantos outros exemplos na palavra de Deus, And we have so many other examples in the Word of de God. pessoas que em diferentes estações enfrentaram desafios e mudanças, We're people who, going through different seasons in life, they face these challenges and changes. e que a escolha, a sua atitude perante esses desafios e mudanças foi o que definiu qual seria o resultado lá na frente. And it was their attitude or the way they acted in regard to these changes that determined where they ended up. E não é diferente nas nossas vidas. And this is no different for how it is in our lives. Pensa quando um novo trabalho, oportunidade de trabalho aparece. Think about when a new job opportunity arises. Mudanças e desafios. Challenges, changes. Talvez uma mudança para um outro estado. Maybe a move to a different state. Mudanças e desafios. Challenges, changes. Para nós brasileiros que crescemos no Brasil e nos mudamos para cá, para os Estados Unidos. For those of us who are Brazilians, grew up in Brazil and moved here to the United States. Quantas mudanças e desafios nós temos tido que enfrentar todo dia. How many changes and challenges have we faced every day? Cada estação que o Senhor permite com que nós passemos na nossa jornada de vida. In every season that God allows us to go through in our journey in life. A nova casa, A new o home, casamento, wedding. depois que os papéis saem, são aprovados e chegam de volta nos Estados Unidos. After all the paperwork is approved, you come to the United States. Mudanças e desafios vão fazer parte da história de vocês. Changes and challenges will be a part of your story. Gravidez. Pregnancy. Irmãos, para mim não mudou nada, mas mudou muito para Isabela. For me, that didn't change anything. For Isabella, it changed a lot. Quantas mudanças, quantos desafios, cada uma dessas estações na vida da gente. Each one of these seasons in our lives presents different challenges and changes. Depois da chegada dos filhos, And then the kids are born. uma estação completamente nova, A completely different season. que apresenta a new set of challenges, novos desafios e mudanças. That provides you with a new set of challenges and changes. Nós passamos por estações na vida da gente. In our lives, we go through seasons. E eu acho que essa é a coisa mais linda que o Senhor tem para nos dar. And I think this is the most beautiful thing that God has to offer Eu us. amo pensar na mudança das estações e pensar como na nossa vida nós também mudamos de estações. And I love to think about the change in the seasons and see how in our lives there's also changes in seasons. Mas essas estações, irmãos, tanto trazem empolgação e entusiasmo, But these seasons can bring excitement, como também um pouco de incerteza e but insegurança. they can also bring uncertainty, insecurity. E o grande problema And the big é problem que a maioria das vezes is that most of the time nós não desfrutamos
tudo que as estações têm para oferecer. We don't enjoy everything that these seasons have to offer us. E acabamos perdendo inúmeras oportunidades. And end up missing out on many opportunities. Eu não sei se você sabe, mas o inverno aqui em Minnesota começou oficialmente no dia 21 de dezembro. I'm not sure if you're aware of this, but winter here in Minnesota officially started on December 21st. E eu sei que para alguns de nós, And I know that for some of us, nós já estamos prontos para a primavera. we're already ready for spring. Já estamos prontos para o final do inverno e para a chegada da primavera. We're already ready for the end of winter, for the coming of spring. Nós queremos que a estação termine, que a nova estação comece. We want the season to be over, for the new season to begin. Pastor Davi está, amém. Pastor David is Nós muitas vezes passamos por momentos assim. And many times we go through seasons like this. Mas irmãos, nós temos a escolha. But we have the choice. Nós temos a escolha de ficarmos deprimidos em casa durante o inverno todo, We have the choice to hang out all winter at home, be depressed, ou nós podemos aprender a nos vestir apropriadamente or we can learn to dress appropriately e aproveitar dessa estação o máximo possível. and enjoy the season as much as possible. Eu, quando está frio, gosto de ficar dentro de casa. When it's cold, I personally like to stay home. Os meus filhos, quando está frio, gostam de colocar a jaqueta, a touca, a luva, a bota e ir brincar lá fora. My kids, when it's cold, they like to get all bundled up and go play outside. Estão ensinando, papai tem que aproveitar a estação. And they're teaching me, Dad, you need to enjoy the season. Nós temos a mesma escolha na nossa frente. We are all faced with the same choice. Talvez esse inverno para você seja a hora de aprender a esquiar. Perhaps this winter for you is time to learn to ski. Talvez, pode pedir lição para o Andrew, que ele é pro no esqui. You can ask Andrew for lessons, he's a skiing pro. Talvez patinar no gelo. Maybe ice skate. Talvez sair de casa e fazer boneco de neve com os filhos. Maybe get out of the house and build a snowman. Nós temos a oportunidade We have the opportunity de escolher o que vamos fazer na estação onde estamos atravessando. to choose what we're going to do in the season that we're going through. Estações são coisas lindas de Deus para nós. Seasons are beautiful things that God made for us. Porque as estações representam o início de algo novo. Because seasons represent the beginning of something new. Deixa eu dizer mais uma vez. I'll say that again. As estações, irmãos, Seasons na nossa in vida, our lives representam o início de algo novo. represent the beginning of something new. Não o início de algo mais fácil, Not the beginning of something easier, mas o início de algo novo. but the beginning of something O new. início de estarmos no lugar onde Deus quer que estejamos. The beginning of being in the place where God wants us to E be. que possamos aprender, que possamos crescer, desfrutar de tudo que Ele tem para nós nessa estação. That we will be able to learn and grow and enjoy everything that He has for us in this season. A realidade é que nenhum de nós tem controle sobre o tempo que cada estação vai durar. And the reality is that neither one of us has control over how long each season will last. Se você puder parar o inverno e começar a primavera mais rápido, por favor. If you have the ability to stop winter and start spring earlier, please do. Nós não temos essa habilidade. But we don't have this ability. Não podemos controlar o tempo que cada estação vai durar. We can't control how long each season will O last. que nós temos controle But what we do have control over é de como é que vamos encarar. is how we're going to face them. Em outras palavras, como vamos nos preparar para as diferentes estações do ano. In other words, how we are going to prepare ourselves for the different seasons in the year. Amém, irmãos? Amen? Quando escolhemos crer que o Senhor é quem tem orquestrado as nossas estações na nossa vida, So when we choose to believe that it is God that has orchestrated these seasons in our lives, Ele aumenta a nossa fé. He increases our faith. Quando nós escolhemos entender que o Senhor é quem tem orquestrado as estações na nossa vida, And when we choose to understand that God is the one who has orchestrated the seasons in our lives, por mais diferente, no matter how different por mais incerta, or uncertain, por mais longa, duradoura, or however long-lasting it may be, por mais fácil ou mais difícil, however easy or difficult, quando nós escolhemos crer que é o Senhor quem está orquestrando as estações da when we nossa choose vida, to believe that God is the one who is orchestrating these
these seasons in our lives, Ele aumenta a nossa fé. He increases our faith. E Ele nos aproxima para mais dele. And He draws us closer to Himself. O nosso relacionamento com o Senhor cresce, And our relationship with the Lord grows. se torna mais real, mais pessoal. It becomes more real, more personal. Nós crescemos em intimidade com Ele. And we grow in intimacy with Him. Eu creio que a maioria de vocês recebeu uma carta por e-mail essa semana, I believe that most of you probably received a letter via email this week, onde eu compartilhei que após vários meses buscando a face e a vontade de Deus, where I shared that after many months of seeking God's will, seeking His face, juntamente com a minha esposa Isabela, along with my wife Isabel, eu entendi que era tempo de nós deixarmos a liderança da Igreja Brasileira da Esperança. I understood that it was time for us to leave leadership of the Brazilian Church of Hope. Nós entendemos que o Senhor estava preparando uma nova estação tanto para nós quanto para a igreja. And we understood that God was preparing a new season, not just for us, but also for the church. Essa é, sem dúvida, uma nova estação, um novo tempo para nós. And this is certainly a new season, a new time for us. Para Isabela, para os meus filhos. For Isabella, for my sons. Uma estação onde eu vou poder desacelerar. And in a season where I'm going to slow down. Depois da minha viagem do Egito em outubro, eu preguei um sermão por título Pare, Ore, Ouça e Obedeça. After I came back from my trip to Egypt in February, I preached a sermon about stop, pray, listen, and obey. E uma das coisas que eu entendi durante aquele tempo, aquela viagem, And one of the things that I understood during that time, during that trip, é que eu precisava desacelerar. was that I needed to slow down. Precisava buscar no Senhor, do Senhor, direção para como continuar caminhando no chamado que Ele havia colocado na minha vida. That I needed to stop and seek the Lord and how to continue to walk in the calling He had in my life. Desacelerar e poder investir mais tempo no meu casamento e com os meus filhos. To slow down, to be able to invest more time in my marriage and my children. Tem sido, irmãos, uma bênção, um privilégio poder servir a IBE nesses últimos 5 anos. And for me, it's been a privilege to be able to serve the Brazilian Church of Hope in these last 5 years. Uma estação que começou na vida da gente sem termos a mínima ideia de que ela viria. And it was a season that for us began without us even having a clue that it was going to come. Viemos para Minneapolis para 1 ano de escola e nós iríamos para o campo missionário. We came to Minneapolis for 1 year of schooling and we were going to go off to the mission O field. Senhor nos direcionou para a igreja brasileira e à nossa frente deu-nos a oportunidade de abraçar uma nova estação. And the Lord led us into the Brazilian Church of Hope and gave us the opportunity to embrace a new season. Por último, por esses últimos 3 anos, então eu tenho podido pastorear, servir como pastor aqui na igreja. And for these last 3 years, I've had the privilege of serving as a pastor here at the church. E testemunhar, irmãos, das muitas coisas maravilhosas que Deus tem feito no nosso meio. And to witness the many marvelous things that God has done. Eu sou grato ao Senhor pela estação. I'm very thankful to God for the season. Grato ao Senhor pelo tempo que Ele providencia, que Ele coloca à nossa frente para continuarmos fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Thankful for the time that He provides, that He allows us to continue doing the things that He's called us to do. Sou grato ao Senhor por cada um de vocês. And I'm thankful to the Lord for each one of you. Sou grato ao Senhor pelo Conselho Executivo da Igreja, que primeiro reconheceu o potencial pastoral em mim e me confiou a liderança da igreja. And I'm thankful also for the Executive Council who first recognized that potential for pastoring in me and entrusted the church to me. Irmãos, embora seja sempre empolgante estar no centro da vontade de Deus, And even though it's always exciting to be in the center of God's will, embora não haja lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus, even though there is no better place to be than in the center of God's a will, decisão de deixar a igreja foi muito difícil para the nós, decision to leave the church has been a very difficult one for us. devido ao nosso amor por vocês, aos relacionamentos que nós criamos, ao tempo que nós passamos juntos. Because of our love for each one of you, the relationships
we've created, the time we've spent together, ao nosso amor pela igreja do Senhor Jesus. and our love for the church of the Lord Jesus Christ. Foi muito difícil para nós aceitar que o Senhor estava nos liderando em uma nova direção. And it was difficult for us to accept that God was leading us in a new direction, Começando uma nova estação nas nossas vidas. starting a new season in our lives. Uma nova estação, irmãos, que certamente trará mudanças e desafios. And a new season that will certainly bring challenges, changes, Onde alguns ajustes vão ser precisos, where some adjustments will need to be made, onde prioridades precisarão ser where reavaliadas. priorities will need to be reevaluated. E por mais que nós gostemos demais da estação que vivemos aqui na IBR, And as much as we may love the season that we're going through right now at the church, nós escolhemos ouvir ao Senhor e obedecer, we've chosen to listen to the Lord and obey, ao invés de ficar brigando e tentando convencê-lo de que ainda não estamos prontos para uma nova estação. rather than fighting it out and trying to convince God that we're not ready for a new season. Senhor, não deixa o verão acabar, que eu não estou pronto ainda para a próxima estação. Lord, don't let summer come to an end. I'm not ready for the new season. Nós escolhemos obedecer ao Senhor e entender que o Senhor está nos direcionando, assim como a igreja brasileira, para esse novo tempo. And we chose to listen and obey and understand that God was leading us to a new season as well as the church. Entendemos que essa nova estação não é somente para mim e para a vida da minha família, And we understand that this new season isn't just for me and my family, mas que essa é uma nova estação, linda estação para a igreja but it's a brasileira. new season, a beautiful season for the Brazilian church as well. E uma coisa, irmãos, eu tenho certeza. And I'm sure of one thing. Eu estava dirigindo para cá hoje à noite, As I was driving here tonight, orando ao Senhor mais uma vez, pedindo graça e direcionamento e sensibilidade para falar do meu coração hoje à noite. and as I was praying to God on my way here and asking Him for grace and direction to be able to share tonight, E eu disse, Senhor, eu não consigo entender todas as coisas. and I said, Lord, I don't understand Eu everything. não consigo entender as novas estações que o Senhor coloca à nossa frente. E o tempo de início dessas novas estações e de fim dessas novas I estações. don't understand all the seasons you place in front of us and the beginning and the end, Mas eu sei de uma coisa, Senhor. but I do know one thing. Eu amo a sua obra. I love your work. Eu amo a igreja de Jesus Cristo. I love the Church of Jesus Christ. Não a denominação, não o lugar, não o prédio, não o estado onde nós estamos servindo, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Not the denomination or the building or the state you're living in, whether it be in Brazil or the United States, Mas eu amo a igreja do Senhor. but I love the Church of the Lord Jesus Christ. Eu amo servir para que em tudo que façamos possamos avançar o reino de Deus aqui. I love serving in where everything we do, we can advance God's kingdom. Tenho certeza de uma coisa, irmãos. And I'm certain of one thing, O Senhor está no controle. that God is in control. Eu tenho certeza de uma coisa. And I'm certain of one O thing, Senhor está no controle. God is in control. Porque essa não é a minha igreja. Because this is not my Não é a church. igreja do conselho. It's not the church of the council. Não é a igreja da Suela. It's not the Sweater's church. Não é a igreja do Peter Parker. It's not Peter Park's. Irmãos, essa é a igreja do Senhor Jesus. This is the church of the Lord Jesus A Christ. igreja do Senhor Jesus. The church of the Lord Jesus Que Ele Christ. plantou aqui nesse lugar. That He has planted here in this place. E Ele está no controle. And He is in control. Mesmo quando não entendemos. Even when we may not understand. E além de estar no controle, And not only is He in control, Ele tem o melhor para a sua igreja. He has the best. O Senhor tem o melhor para a sua igreja. He has the best for His church. Meu coração se alegra em poder ver o que Deus fez no passado, And my heart rejoices to be able to see what God has done in the o past, que Ele está fazendo no presente what He's doing now in the present, e as coisas novas e lindas que Ele continuará fazendo no futuro. and the new and beautiful things that He will continue to do in the future. Porque uma nova estação significa coisas novas. Because a new season means new things. Tenho certeza que o Senhor tem coisas novas para cada um de nós. And I'm sure that God has new things for each one. Para você individualmente, For you individually, para mim individualmente, para minha família, for me individually, for my family, para a igreja corporativamente, corporally.
For the church corporately, sei que o Senhor tem algo novo para nós. I know that God has something new for us. Hoje à noite eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos por um momento. So tonight I'd like to ask you to close your eyes for a moment. Você continuasse a ouvir o que o Senhor quer falar com você. You would continue to hear what God has to say to you. Hoje à noite eu quero encorajar a cada um de vocês Tonight I'd like to encourage each one of you a abraçar essa nova estação que o Senhor tem colocado à sua frente. to embrace this new season that God has placed before you. Eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, And I believe from the bottom of my heart que esse é um novo tempo para a IBE. that this is a new time for the Brazilian church. E você faz parte desse tempo. And you are a part of this new season. Você faz parte desse novo tempo. You're a part of this new season. Mas antes de novas realizações, novas conquistas, But before new accomplishments, tem um período de mudanças e desafios. there is a time of challenges and changes. Mas são mudanças, irmãos, que se nós confiarmos em Deus But these are changes where if we trust in God e deixarmos com que Ele nos direcione durante esse tempo, and let Him lead us through this time, certamente vão trazer crescimento e amadurecimento. it will certainly bring a growth and maturity. Pergunte ao Senhor: Ask the Lord, Senhor, como é que eu posso me preparar para essa nova estação? God, how can I prepare myself for this new Como season? é que eu posso me vestir apropriadamente? How can I dress appropriately? Como é que eu posso me envolver? How can I get involved? Como é que eu posso fazer parte desse momento de transição? How can I be a part of this time of Como transition? é que eu posso, Senhor, participar nesse novo tempo, essa nova estação na vida da nossa igreja? How can I be a part of this new season, this new time in our church? Deus quer usar a cada um de nós. God wants to use each one of us. Eu ainda não sei quais são as conquistas que o Senhor tem reservadas lá na frente para nós. I don't yet know what the challenges are that God has set in front of us. Mas a certeza que eu tenho, irmãos, But I'm sure one thing, é que nós precisamos submeter a nossa vontade ao Senhor diariamente. that we need to surrender our will to God daily. Precisamos confiar nele. We need to trust in Him. Confiar nele durante as mudanças que We atravessamos. need to trust in Him throughout the changes that we go through. Precisamos nos humilhar e buscar a face do Senhor em meio aos desafios. We need to humble ourselves and seek God's face in the midst of the challenges. Precisamos ter a atitude de Salomão e dizer: Senhor, Deus, eu não sei como liderar teu povo, mas eu preciso da sua We sabedoria. need to have Solomon's attitude and say, Lord, I don't know how to lead your people, but I need your wisdom. Tenho certeza que o Senhor nos dará oportunidades de sermos usados poderosamente para a honra e glória do seu nome. And I'm certain that God will give us the opportunity to be used for the honor and glory of His Esse é um novo tempo, uma nova estação. Eu tenho convicção de que não é um novo tempo só para minha família, And I'm convinced that this is not a new season just for my mas é um family, novo tempo para a vida da igreja brasileira. but it's a new season for the Brazilian church. Tempo de continuarmos It's a crescendo. season to continue growing. Um tempo de continuarmos impactando as pessoas que o Senhor colocar no nosso meio. A season to continue impacting the people that God has placed us Um with. tempo de continuarmos influenciando as pessoas. A time to continue to influence people. O tempo de continuarmos fazendo a A diferença. time to continue making a difference. Mas um tempo que vai requerer mudanças. But a time that will require change. Que provavelmente vai apresentar alguns desafios no meio do caminho. It will probably leave us with a few challenges along the way. Mas Deus muitas vezes nos permite com que passemos por essas mudanças But many times God allows us to go through these changes para nos preparar, in order to prepare para us, nos moldar, to mold us, para nos capacitar, to enable us, para nos lembrar que precisamos olhar para Ele, and to remind us that we need to look to Him, para nos lembrar que é tudo por Ele, para Ele. to
remind us that everything is for Him and through Him. Tudo para a sua honra e glória. Everything for His honor. E que a nossa motivação And that our motivation é que o reino de Deus seja expandido. is that the kingdom of God will be expanded. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos partes do corpo de Cristo. Lord, we thank you because you've given us a privilege to be a part of your body. Não parte de um prédio, Not a part of a building. não parte simplesmente de uma denominação, Not simply a part of a denomination. mas a parte do corpo de Cristo. But a part of the body of Christ. E eu oro ao Senhor hoje à noite para que o Senhor mostre a cada um de nós qual é a nossa função no corpo. And tonight, Lord, I pray that you would show each one of us what our role is within that body. Durante esse novo tempo, essa nova estação na vida da nossa igreja, During this new season in the life of our church, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, that you would open our eyes. falar com cada um de nós especificamente, Speak to each one of us specifically. como é que nós podemos nos envolver, How we might be able to be involved. como é que nós podemos participar. How we might be able to participate. Nos lembre, Senhor, a cada manhã quando precisamos estar em oração, Remind us each morning, Lord, of the need to be in prayer. submetendo a sua igreja ao Senhor Jesus. Surrendering your church, Lord, to you. Nós te amamos, Deus. We love you, Lord. E nós estamos aqui por causa do Senhor. And we are here because of you. Dá-nos o privilégio de, nessas próximas 5 semanas, demonstrarmos, praticarmos amor, que possamos curtir um ao outro, que possamos continuar investindo nas nossas amizades e relacionamentos. Lord, in these next 5 weeks, just help us to demonstrate your love, to continue to invest in relationships, invest in friendships. Que as pessoas possam ver que somos seguidores de Jesus That people would see that we are followers of Christ pela maneira como amamos uns aos outros. by the way that we love one another. Nós te amamos, Senhor. We love you, E Lord. nós te damos honra e glória. And we give you all Em nome glory de Jesus. in Jesus' name. Amém. Amen. Deus te abençoe. God bless you.